Vamos então para Romanos capítulo 8. Pela manhã nós estaremos fazendo a exposição bíblica do verso 18 ao verso de número 27. Romanos 8, do verso 18 ao verso número 27. Diz assim a Escritura: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não é só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança que fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Há uma série do Nightier muito interessante, chama-se The Strange Rock, A Estranha Rocha. É um documentário que faz uma análise de alguns aspectos do nosso planeta. Como o nosso planeta é singular. Will Smith é o apresentador e ele interage com alguns astronautas que ficaram muitos dias, por um determinado tempo, lá na estação especial, vendo a Terra do espaço. E cada um narra como aquilo foi único, maravilhoso, uma perspectiva tão diferente. Você vê o planeta lá de cima e perceber suas nuances, suas cores e assim por diante. A primeira, diríamos assim, o primeiro elemento da série, a primeira abordagem é sobre respiração. E é muito interessante. Se você puder, você veja essa série, The Strange Rock. E eles começam falando de algo que parece não ter nada a ver com respiração. Eles começam falando sobre como a gente tem ali na região da África toda aquela vasta região de deserto e como aquilo lança poeira lá daquela região do mundo aqui para a nossa Amazônia. E essa poeira que sai, especialmente do Saara, atravessa o Atlântico, cai sobre a Amazônia, fertiliza a Amazônia. E aí a gente vê aquela enorme, gigantesca floresta, tão importante para o funcionamento do planeta. Quando a gente estudava, eu digo assim, gente da minha idade, estava lá no ensino fundamental, depois do médio, o pessoal ensinava uma coisa que hoje a gente sabe que não é bem assim. Inclusive tinha uma frase muito comum que era usada na escola: a Amazônia, alguém lembra? É o pulmão do mundo. De fato, por causa da fotossíntese, de ser a maior floresta do planeta, a Amazônia produz muito oxigênio. Muito oxigênio. Só que tem um detalhe: as árvores, elas não só produzem, elas consomem. Então, o que a Amazônia produz de oxigênio, basicamente, serve para a manutenção do próprio ecossistema. A gente não respira oxigênio, diríamos assim, no ambiente da nossa atmosfera, porque a Amazônia está produzindo o suficiente para ela e para todos nós. Isso já se sabe que não é assim. Mas olha só que coisa interessante. Por seu tamanho e por ela manter tanta umidade, a Amazônia gera
como que um rio na atmosfera. Ela emite tanta água e lança tanta água na atmosfera que há um fluxo quase perene no ano do movimento dessas águas. E essas nuvens, então, muitas vezes elas vão na direção dos Andes. Lembra da Cordilheira Andina? Aquela região tão alta, né? Pega ali o Chile e lá embaixo, né? Desde a ponta da América do Sul, vai subindo, Peru, Colômbia e assim por diante. Pois bem, então as águas que saem da Amazônia e que tornam-se essa corrente de água, né? Claro que agora água evaporada, nuvens, chega lá naquele bloqueio literalmente físico. Aí o que acontece? Descamba em chuva lá nos Andes. E por causa das chuvas produzidas pela floresta amazônica que cai nos Andes, lá dos Andes um monte de sedimentos descem. E para onde eles vão? Vão na direção da floresta amazônica. E eles tomam os rios da Amazônia. E o que acontece então? Os sedimentos lá de cima, dos Andes, que descem para os rios da Amazônia, chegam no mar. E aqui entra uma coisa fantástica no nosso planeta. Pastor, o que isso tem a ver com respiração? Lá no mar existe um tipo específico, na verdade são milhares de tipos, mas um elemento vivo de uma natureza específica, geralmente unicelular, chamado diatomáceas. As diatomáceas estão basicamente onde existe água. Onde existe água. São micro-organismos, um tipo de alga. Os sedimentos produzidos pela chuva da Amazônia, que lava as montanhas dos Andes, cujos detritos descem pelos rios e chegam no mar. Quando isso chega no mar, faz o quê? Gera uma explosão desse organismo vivo. E esse organismo vivo, pela sua natureza, ele, ao se multiplicar, ele produz oxigênio pela fotossíntese também. E sabe o que acontece? 70% do ar, do oxigênio do planeta, é produzido nos oceanos. Faz uma coisa para mim. Dá uma respirada profunda. Vai lá. Você um dia já agradeceu a Deus pelas diatomáceas? Talvez você nem sabia que elas existiam. Observe como o nosso planeta é complexo. Como as coisas estão interligadas. Como os processos dependem uns dos outros. Como há uma matemática, uma engenharia para as coisas. É por isso que eu considero o indivíduo que se declara ateu uma pessoa de muita fé. Não é a fé bíblica, evidentemente. Mas ele precisa de muita fé para crer que um mundo complexo, diverso, belo, organizado como esse, tenha sido milhares e milhares e milhares de consequências, como se a gente jogasse um monte de dados e toda hora desse o melhor, e o melhor, e o melhor, e o melhor resultado e chegamos aí. Mas ao mesmo tempo que esse mundo é diverso, complexo, bonito, tremendo. Como eu gostaria de ter a oportunidade que aqueles astronautas tiveram. E os que têm, ontem saiu, né, na verdade ontem chegou um grupo de astronautas lá na estação espacial. Como eu gostaria de ter essa oportunidade de ver o nosso planeta, lá de cima, de ver o Sol, ver a Lua, olhar para as estrelas. Deve ser algo tremendo, que coisa linda. Mas apesar disso tudo, há muito sofrimento no nosso planeta. Eu acabei de dizer como a Amazônia, que é adubada pelo Saara, transforma a sua umidade numa corrente atmosférica que desce sobre os Andes, que ao mesmo tempo agora leva sedimentos para o mar através dos próprios rios da Amazônia, e como
micro-organismos, a partir desse processo, geram oxigênio. Mas se você viu o jornal ontem, você deve ter ouvido falar das tragédias que estão acontecendo ontem, hoje, em São Paulo, Rio, Minas Gerais. Da mulher que faleceu ontem, perto desse horário, porque caiu uma tempestade, um raio caiu sobre ela, e não só ela foi atingida, como outras 7 pessoas, ela faleceu na hora. A quantidade de pessoas que estão, nesse exato momento, sem poder estar nas suas casas, que perderam todos os seus bens. Aquela família do interior de São Paulo, que a mãe de 70 anos, com a filha, que também é mãe de 2 filhos, faleceram ao tentarem poupar o carro numa enchente, num lugar em que a água estava correndo, foram lançadas para debaixo do carro e morreram as 2 afogadas. E se você observar essa coisa bela e linda que eu acabei de dizer, de como a Amazônia cria esse ambiente de umidade, você vai observar que tudo isso também está interligado com as tragédias que estão acontecendo lá em Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul. Então a natureza é fantástica, é extraordinária, mas há muita dor, há muito sofrimento, há muita gente perdendo coisas. Tem gente perdendo a vida, tem gente que não está tendo água para beber, tem gente que tem água demais tomando a casa, tem gente vivendo em escombros depois de terremotos, que digo o Japão, que há poucos dias atrás passou por um terrível terremoto. Então o mundo é um lugar de sofrimento, não só de sofrimento. A gente pode contemplar a beleza das coisas, a gente pode ver a bondade de Deus. Evidentemente que todos esses sistemas, por mais que estejam afetados, eles existem porque a mão de Deus, o Deus da providência, está sustentando todas as coisas pelo seu poder. Mas há muita dor sim, há muito sofrimento sim. E deixa eu te dizer uma coisa, não pense que a tempestade cai para todo mundo, menos para os crentes. Cai na casa de gente crente, que ama a Deus sim. Na onda de calor aqui em Goiânia, lamento, irmãos, eu estava lá em João Pessoa, na Paraíba, naqueles dias, viu? Estou querendo passar inveja em ninguém, mas Deus me poupou pelo menos dessa aí, né? Mas naquela onda de calor, se você estava em Goiânia, só quem não ama Jesus ficou com calor. Que é isso? Você não lembra não o calorzão que você passou? Então nós sofremos porque vivemos num mundo que sofre. Nós fazemos parte dessa realidade global. Nós também estamos sujeitos a dores. É interessante que na semana passada, quando nós vimos algumas coisas muito interessantes nos versículos anteriores, sobre ser guiado pelo Espírito, Paulo já havia falado sobre sofrimento. O versículo anterior diz justamente: se somos filhos, então somos herdeiros. Verso 17 do capítulo 8. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O que Paulo está dizendo aqui? Existe sofrimento e existe glória. Sofrimento e glória na vida do cristão. Logo depois, então, que são os versos que nós lemos, ele diz o quê? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Então ele continua o que ele estava tratando no verso anterior. De que sofrimento eu estou falando? Que glória é essa que eu estou dizendo? E ele diz, isso aqui é uma balança desigual. Sofrimento e glória. As duas coisas existem na vida do cristão. Agora, sofrimento está aqui. Glória, em termos de porção, está numa medida que a gente não consegue ainda mensurar. Nós sofremos e vivemos num mundo em sofrimento, mas a glória que há de ser revelada é algo muito mais extraordinário. Talvez você é uma pessoa que tem sofrido, não sei por quê e como, mas talvez você esteja em grande sofrimento há muito tempo. Há pessoas que sofrem situações duras e às vezes por
períodos longos, humanamente falando. E há pessoas que não sofrem tanto como outras pessoas sofrem. Mas independente da quantidade de sofrimento que um verdadeiro servo do Senhor, uma serva do Senhor pode passar, isso, irmãos, não tem como se comparar com a glória. Que glória que haverá de ser revelada para você? Não, o texto não diz para. Para significa o quê? Que eu veria a glória, que eu contemplaria a glória, que eu poderia até chegar perto dessa glória. Mas o texto não diz isso. O texto diz a glória que há de ser revelada em nós. Por quê? Porque a glória a que a Bíblia se refere aqui é a glória que inundará nós mesmos, a nossa alma, o nosso corpo, e será glória eterna. Então nós veremos a glória de Deus, nós contemplaremos a glória de Deus, nós tocaremos na realidade da glória de Deus, mas nós seremos transformados e tocados de dentro para fora por essa glória. E isso é muito maior do que qualquer carga de sofrimento que você passe nesse mundo, porque todo o nosso sofrimento aqui, ele é transitório, então ele não pode ser comparado com aquilo que está por vir. E aí o apóstolo Paulo, então, trazendo essa consciência, para onde estamos indo, o que está reservado a nós, mas o sofrimento que a gente vive agora, ele fala de 3 tipos de gemidos, que se exprimem até chegarmos lá, quando a glória se revelar em nós, dentro de nós, a partir de nós. E ele começa justamente falando dessa natureza, linda, exuberante aos nossos olhos, mas também perigosa, mortífera, e acima de tudo, como nós vamos ver aqui, caída. E ele diz que essa natureza geme. Ele fala isso no verso 22. Depois ele diz assim, mas não é só a natureza que geme, os filhos de Deus também gemem. Verso 23. E aí depois ele fala algo extraordinário. A gente vive num mundo que está gemendo, a gente vive gemendo nesse mundo, mas tem alguém que geme por nós. Tem alguém que geme por nós, até a glória que há de vir ser revelada. Vamos tentar então entender esses 3 gemidos. Olha aí, por favor, o verso 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Lembra do que nós falamos? O Espírito Santo vem. Nós somos convertidos a Cristo porque o nosso coração foi regenerado. Aí nós somos declarados por Deus justos. Nós somos adotados pelo Senhor como seus filhos. Estamos vivendo agora num processo de santificação. Temos perseverado porque a mão do Senhor tem nos sustentado e aguardamos a glória de Deus. Quando a glória de Deus se revelar em nós, veja, eu não vou ter uma impressão se você é filho de Deus. Eu vou ver você cheio de glória, porque você é filho, porque você é filha de Deus. Hoje você diz assim, eu creio em Jesus, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, pela fé e pela sua palavra eu acredito em você. Mas se o Espírito Santo de fato habita em você, evidentemente que você dará evidências, mas no fundo, nós só vamos ter convicção plena de quem está aqui nesse auditório, quem de fato é filho, quem de fato é filha do Senhor, e quem ainda não o conheceu, quem ainda não se rendeu a Ele, quando a glória for revelada. E o que a Bíblia está dizendo? Que há uma expectativa na criação de Deus, por esse dia, por esse momento. E por quê? Verso 20, pois ela foi submetida à inutilidade. Essa palavra inutilidade aparece em várias traduções como vaidade. Qual que é o sentido dessa palavra aqui? Olha, ela foi submetida a uma situação.
O propósito pelo qual ela foi criada foi alterado. Ela não cumpre hoje aquilo que ela deveria cumprir. E a natureza sofre, porque ela foi colocada numa condição de desordem, de corrupção, de queda. Isso remonta a quê, gente? Gênesis capítulo 3. Quando lá no verso 17, o Senhor diz para Adão: Adão, maldita é a terra por sua causa. O que a Escritura nos ensina então, é que as tragédias que estão aí, a dor que está aí na natureza, a morte presente na natureza, os desequilíbrios que aí estão, é fruto primordialmente da queda. A relação do ser humano. O que Deus falou para o ser humano? Para a gente povoar a terra, para a gente desenvolver isso aqui, fazer esse negócio bombar, usar os recursos naturais. Mas agora, tudo isso está desordenado. Ao invés da gente usufruir com sabedoria, como bons mordomos, a gente destrói. Ao invés, por exemplo, dos animais quererem se relacionar conosco, eles fogem da gente, porque nós somos um perigo para eles. E tudo isso está ligado à queda. Você já deve ter ouvido o seguinte argumento. Ele é um argumento muito presente em muitos lugares. Se Deus existe, Ele não pode ser bom. Tem muita gente que diz isso. Se Deus existe, Ele não pode ser bom. Por que Ele não pode ser bom? Olha as tragédias aí, olha o sofrimento, olha a fome. Olha o tsunami lá de 2014. Lembra lá do Haiti? Que morreram milhares de pessoas num terremoto só. Como é que pode existir um Deus bom se essas coisas estão acontecendo aí tantas e tantas e tantas e tantas vezes? Ou, se Ele é bom, Ele não é poderoso. Porque se Ele é bom e poderoso, por que Ele não faz nada? Interessante. Que resposta você daria a isso? Qual que é o grande problema desse argumento? Esse argumento não pondera e não considera a queda e a entrada do pecado na humanidade. É como se tudo fosse neutro, e numa neutralidade que as coisas não estão dando certo, ou Deus é bom, ou Deus é poderoso. Mas não é isso que a Escritura conta para a gente. A Escritura deixa claro que quando nós caímos, houve o efeito do pecado sobre nós, sobre a nossa mente, sobre o nosso corpo, sobre os nossos relacionamentos, mas existe aquilo que nós chamamos de efeito cosmológico do pecado. E aí por isso o texto nos diz que a natureza, ela aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, porque ela foi colocada num cativeiro, ela recebeu sobre si maldição. No livro que eu citei aqui, do reverendo Augusto Nicodemos, ele usa uma figura que ele diz, é como se a natureza fosse uma fera agora ferida e amarrada, não porque ela queira, mas porque ela foi sujeita a isso. Esse é o efeito da queda, e todo sofrimento que a gente vê, essa relação do ser humano com a natureza ser produzido, tem a ver com essa condição que não afetou apenas o ser humano, mas afetou toda a criação, e por isso ela está debaixo de corrupção. Mas se Deus é o Deus da redenção, se Ele é aquele que enviou o seu Filho, como nós temos visto aqui em Romanos, porque Ele é bom, e porque Ele sim intervém como Deus Todo-Poderoso, se Deus assim fez, meus amados irmãos, o projeto de Deus tem a ver com a gente que se torna filho, filha dele, mas tem a ver com toda a sua criação. A redenção será uma redenção também do universo, do planeta. E a natureza, que a gente poderia talvez comparar a um pavão tão bonito, tão lindo, mas que as suas
penas mais exuberantes foram arrancadas. Você vê ainda beleza, mas não é a mesma beleza, não é a mesma sincronia, não é o mesmo esplendor. A natureza será redimida. E quando isso vai acontecer? Diz o texto, quando se manifestarem os filhos de Deus. E por isso, segundo a Escritura, verso 22, nós sabemos que a natureza geme até agora. Deus é bom. Ele criou todas as coisas em harmonia e perfeição. Deus é bom, porque diante da rebelião humana, ao invés dele destruir com seu poder aqueles que se rebelaram contra ele, ele estabeleceu um plano na história de salvação. Deus é bom, porque apesar de toda a maldade humana e de todo o efeito do pecado sobre a natureza, Ele está redimindo gente de todo povo, língua e nação, mas Ele também irá redimir aquilo que Ele criou. Deus é bom e Ele sempre foi e continua sendo o Deus Todo-Poderoso. Só que aí o texto diz, verso 23, e não só isso, mas nós que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Olha só, que coisa tremenda. Vivemos num mundo onde há sofrimento, e nesse mundo onde há sofrimento, nós sofremos. Às vezes por decisões equivocadas, às vezes pelas decisões equivocadas dos outros, e muitas vezes por fatores que nós não temos controle, simplesmente nós não controlamos. Como, por exemplo, as tragédias climáticas ou naturais. Só que o texto diz, e nós que também gememos, porque a gente sofre nesse mundo, a gente passa por coisa que às vezes a gente nunca imaginou passar, nós já temos o quê? Os primeiros frutos do Espírito. Mas pastor, quais são os primeiros frutos do Espírito? Tudo aquilo que a gente viu do verso 1 ao verso de número 17. Uma relação nova com Deus, o fato de não termos condenação, de agora o Espírito ter tirado a lei do pecado sobre nós e colocado sobre nós a lei da vida. E esse Espírito então ter nos feito filhos de Deus. E agora que somos filhos nós podemos dizer, Abba Pai, Paizinho. E assim temos agora uma vida cuja mente é guiada pelo Espírito. Isso significa andar no Espírito, servir o Senhor, ter relacionamento com Ele. Tudo isso são os primeiros frutos do Espírito. Por que primeiros frutos? Porque, como eu disse e tenho dito nessas semanas atrás, a nossa salvação, ela não foi ainda plenamente consumada. Pastor, se eu tenho Jesus, eu fui salvo? Sim. Pastor, se eu tenho Jesus, eu estou sendo salvo? Sim. Pastor, se eu tenho Jesus, eu ainda serei salvo? Sim. Os três ao mesmo tempo. Os primeiros frutos, realidade da salvação presente. Deus te tornou justo. Deus te adotou em Cristo. Agora você pode chegar na presença do Pai. Você sabe quem você é no Senhor. Mas você está sendo salvo. Sabe por quê? Porque o Espírito está trabalhando na sua santificação. E isso é processual. Então você já foi salvo num sentido, mas está sendo salvo no outro. E é Ele que te segura, é Ele que te dá perseverança na fé. Mas você ainda não foi salvo. O seu corpo, como nós vimos domingo passado pela manhã, ele está em decadência por causa do pecado presente nele ainda. O mundo, como nós acabamos de ver, está caído, mas há a promessa dos frutos
futuros do Espírito Santo, a glória que há de ser revelada, e ela é incomparável aos sofrimentos que nós temos hoje. Mas a gente geme. E aí o que a gente precisa? De esperança. Não é isso que o texto diz? Nós estamos esperando. Eu sou filho, eu sou filha, mas há tanta barreira, há tanta luta contra o pecado, há sofrimentos pelos quais eu passo. Senhor, quando isso terá um fim? Quando a glória se revelar sobre você que é filho e filha. E o que a gente tem que fazer então, enquanto a gente está aqui, a gente geme, a gente sofre? Senhor, eu estou aguardando a tua promessa. Eu verei novo céu e nova terra. Um dia as lágrimas serão enxugadas dos meus olhos. E não haverá mais morte, não haverá dor, não haverá luto, Senhor, porque quando a glória do Senhor se revelar em mim, todas as coisas velhas terão passado, é novo céu e nova terra. E é isso, Senhor, que eu aguardo. Essa é a esperança que move aqueles que estão em Cristo Jesus, mesmo que eles estejam gemendo dentro de si. Creio que eu já contei aqui de uma experiência que aqueles que são pastores ou líderes, que às vezes vão cuidar de alguém que está em sofrimento, provavelmente, se você já fez isso, você já passou por isso. Mas eu quero fazer referência a uma situação específica. Dona Senhoria, mulher crente, mulher de Deus. Eu era missionário lá na Bahia, e ela já idosa, levou um tombo em casa, quebrou o fêmur. E ela vinha então numa situação de degradação da saúde. E alguém disse assim para mim, de vez em quando eu visitava ela, alguém disse assim: Jean, vai lá visitar a Dona Senhoria, ela está com muitas dores, ela está sofrendo muito. Ela está gemendo o tempo todo. Eu fui lá. No caminho, nessa época eu tinha um Fusquinha. Quem é que já teve um Fusquinha? Ei, era bom, né? Legal. Né? Aquele aramezinho que você levava, né? Para tirar ali do carburador quando ficava ruim. Aquele paninho molhado para a bobina. Ah, quem não viveu isso não sabe o que é dirigir um carro. E se você é mineiro, cadê o André? Aí que você gostava, né? Porque segundo o Itamar Franco, né? O design que era o mais importante nos Fusquinha. Porque era igual um pão de queijo. Né? Então você que não teve um Fusca, você perdeu, irmão. Né? E agora está caríssimo, viu? Você comprar um velho que dói e é caro. E eu estou lá no meu Fusquinha, Corocre. Eu que nasci em 73, Fusquinha 72. Eu no caminho, meu Deus, o que eu vou falar para a Dona Senhoria? Como eu vou consolar essa mulher? E pensa, gente, aqueles dias não estavam fáceis para mim também, não. Eu estava com o coração tão pesado, e agora eu tinha que ir consolar uma senhora de idade, crente. No caso dela, perspectiva zero de sair daquela situação. Não que a gente não crê no milagre de Deus, mas também a gente sabe que nós estamos caminhando daqui para a morte se Cristo não vier. Você vai morrer, eu vou morrer. E ela estava no final da vida, mas com dores, dores, dores. Chego lá. Entro na casa. Dentro de mim, esse peso, como, Senhor? Como que eu vou consolar a Dona Senhoria? Quando eu chego na beira da cama dela, ela abre os olhos. Oh, Jean, eu sonhei com você essa noite. Irmã, que bom que você veio. Eu estava precisando muito de uma coisa. Eu pensei, o que eu posso fazer? O que a senhora quer, Dona Senhoria? O que eu posso fazer pela senhora? Eu quero cantar um hino. Você canta um hino comigo? Canto, Dona Senhoria. O hino que ela pediu para eu cantar
Eu já era chorão naquela época, então eu chorei algumas vezes. Aí ela ficava assim, chora não, filho. Chora não, tá tudo bem. Né? Na terra ou mar, por onde eu for, com o Senhor é céu ali. É claro que uma cama, um leito de enfermidade não é céu. Mas até num leito de enfermidade a gente pode olhar para o céu. E a gente pode ter esperança com a eternidade. E a gente pode olhar para o futuro. E a gente pode lembrar dessas palavras. Eu estou num mundo de sofrimento. Muitas vezes eu estou gemendo como esse mundo está gemendo. Mas eu tenho a esperança da glória. Eu sei que aquilo que está reservado é muito maior do que qualquer dor pela qual eu possa passar. Mas o texto diz que a natureza geme, a gente geme vivendo no meio dessa natureza, porém, quem geme também? E aí o texto diz assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com que, gente? Gemidos inexprimíveis. Pastor, será como é que é esse gemido do Espírito Santo, hein? E ele ainda é inexprimível. Não dá para a gente discernir e explicar. Como é que é esse gemido? Será que é tipo um barulho igual das baleias no mar, né? Ou será que é mais tipo assim um leão? A gente ora, ele chega lá assim, né? Se tem barulho ou não tem, eu não sei. Mas que gemido aqui é, ele se junta à nossa dor quando a gente ora. E isso é verdade. O que é o Espírito Santo gemer? Olha o contexto da passagem. A natureza está gemendo. Qual é a figura que inclusive é utilizada? A figura de um parto. A Nair tomou a decisão que queria ter parto normal. Me arruma um médico naturalista, um irmão batista. Então, quanto menos remédio, tal, vamos fugir da cesárea, papapá. E eu estou lá com ela, por exemplo, quando a Alice nasceu. Foram quantas horas, meu bem? 4 horas. Para mim pareceu 5 dias. E quando eu falo assim desse estilo do doutor, né? É que, por exemplo, assim, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E essa mulher morrendo de dor. E chegou uma hora lá que ela falou assim, meu bem, me arruma uma cesárea. Eu quero uma cesárea! Só que já não dava mais tempo. E o doido do doutor Luiz, ainda falou assim, você que vai me ajudar no parto. Eu fiquei lá, irmãos. Eu fui enfermeiro do parto. Empurra para lá a perna. Vê se está saindo. Imagina a situação. E vendo essa mulher sofrendo. E o que eu faço? Meu Deus do céu. E ela olhava, uma hora ela me pegou assim, faz alguma coisa. Você entendeu o que é gemer? Aí a Bíblia está dizendo que a natureza geme como uma mulher que está em dores de parto. E aí diz que a gente geme também. Tem hora que parece que a gente está passando por um parto. Aí as mulheres falam que a gente que é homem, a gente é fraco. A gente geme dor de parto com uma dor de dente. Eu não sei se é verdade. Mas o fato é que a Bíblia está dizendo que tem sofrimento. Não é? Só que aí a Bíblia diz assim, o Espírito que habita em você, que já gerou os primeiros frutos da sua redenção, ele está com você quando você geme. Ele geme com você diante
do Pai. E como que Ele faz isso? Quando nós oramos e lançamos diante de Deus o nosso sofrimento, da mesma forma o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Gente, o que seria das nossas orações se não fosse essa obra do Espírito Santo? Eu já orei tanta coisa que se Deus ouvisse, no sentido de me atender do jeito que eu orei, eu acho que eu nem estava aqui com vocês. Há tanta coisa que eu já falei para Deus, que hoje eu repensaria totalmente. E às vezes no meio do sofrimento, esse Deus que é bom, esse Deus que é justo, esse Deus que é amoroso, esse Deus que é abençoador, esse Deus que nos deu o próprio Filho, às vezes Ele parece tão longe, tão distante, e a dor da gente é tão forte, e a gente está gemendo tanto, que a gente chega para Ele e diz assim: Senhor, onde o Senhor está? Senhor, o que o Senhor vai fazer? Senhor, por que o Senhor não se apressa? Senhor, o Senhor vai dar solução ou não vai dar? E a gente meio que põe Deus na parede assim. E Ele é o Abba Pai, e a gente às vezes dá uma acordada e pensa: meu Deus, eu quase blasfemei contra o Senhor. Mas quando a gente faz isso, sabe o que está acontecendo? O Espírito Santo está aperfeiçoando as nossas orações, na nossa fraqueza. E Ele está gemendo diante do Pai por nós, porque Ele habita em nós. Ele conhece a nossa dor muito mais do que nós mesmos conhecemos. A nossa fragilidade. E Ele sabe que sofrimento e glória, há alguém que já experimentou numa dimensão que nós nunca vamos experimentar, tanto o sofrimento quanto a glória, é aquele que está sentado à direita do trono de Deus, intercedendo por nós. Lembra de Hebreus capítulo 4? Porque nós temos um sumo sacerdote que sabe o que é padecer. Acheguemo-nos, portanto, diante do trono da graça, em tempo oportuno, para alcançarmos graça da parte de Deus. Então há um trono de graça, há uma oração que é aperfeiçoada pelo Espírito, que leva o nosso gemido, gemendo por nós diante do Pai, e há um intercessor, que é o nosso sumo sacerdote, que está ali para pegar a nossa oração e dizer: Pai, está aqui. E aí aquele que sonda os corações, ele conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito que aperfeiçoa, ele intercede conforme a vontade do Pai. Você observa, é uma obra do Deus triuno. Lembra disso. A gente ora a quem? A gente ora ao Pai. Na intercessão de quem? De Jesus, o Filho. E a gente faz isso no poder aperfeiçoador do Espírito Santo, que geme com a gente, sofre com a gente, porque Ele habita em nós. Esse é o Deus a quem nós servimos. Por isso, a gente vai aguentar até chegar lá. E a gente vai também usufruir de coisas boas, porque a vida também não é só sofrimento nem dor. Então sejamos gratos pelas bênçãos. Louvemos ao Senhor pelas maravilhas que Ele fez. Olhemos para a criação e vejamos a boa mão do Criador. Mesmo quando a gente sofre, mesmo quando a gente vê a tragédia, porque seja qualquer tipo de sofrimento, que ele seja colocado em oração diante do Senhor, mas nós sabemos que iremos avançar, não por causa de nós, mas por causa do Espírito que habita em nós. O que isso produz no seu coração nessa manhã? Domingo passado eu compartilhei: irmãos, hoje eu estou muito triste. Dei alguns sinais do que estava me entristecendo.
E hoje, quando eu estava terminando de olhar para esse texto, eu pensei assim, Senhor, que bênção o Senhor me deu. Se ninguém naquela igreja entendeu o que eu estou pregando, Senhor, obrigado pela riqueza que o Senhor está me dando. Porque é isso, Senhor. Não tem problema a gente gemer. E a gente às vezes vai sofrer, mas que a gente possa gemer em oração, porque o Espírito Santo, Senhor, vai levar para o teu trono. E o Senhor é o Abba, Pai. O Senhor é o Abba, Pai. O Senhor é aquele que eu posso dizer, Paizinho. E eu sou co-herdeiro com Cristo. O meu Senhor está intercedendo por mim. Irmãos. Irmãos. Isso renova a sua esperança. Isso renova a sua esperança. Curva a sua cabeça. Quero chamar o Ministério do Louvor aqui à frente.